aulas, então eu vou ter que ficar desligado, desculpa. Não tem problema. E você, João Paulo Carvalho, também está com problema na câmera? Porque o senhor anda quieto aí. Ele é tímido. Aê, aleluia, tá vendo? Ó, louco, hein? Boa. 6h31. Gente, eu acho que a gente já está com gente suficiente para começar. Então, qualquer coisa, eu já estou gravando aqui, tá? Daí, o pessoal, qualquer coisa vai entrando. Mas, deixa eu só acertar aqui. Bom, tá legal. Começando, então, vamos começar, gente. A gente está com o Paulo Torelli hoje, um grande especialista no mercado financeiro e acho que eu posso até dizer que amigo meu, vai. Ele é pai de amigo meu, mas eu gosto tanto dele que considero meu amigo. Então, ele vai falar com a gente hoje. Ele se apresenta, ele conta um pouco da trajetória dele, mas saibam que estamos com um grande expert entre nós. Torelli, sua fala aí. Muito obrigado. Não, na realidade é isso, né? Na realidade falo em expert, mas no fundo, assim, acho que eu me alinho bastante com vocês, eu gosto bastante da proposta do grupo de vocês, desde jovens aí se interessarem pelo assunto. E isso foi uma coisa que eu me arrependi, justamente de lá na minha adolescência, na adulto jovem, quando justamente não ter me aprofundado, como vocês estão se aprofundando desde agora, nesse mundo das finanças dos negócios, né? Inclusive com capacitação técnica, porque isso me fez falta lá adiante. Né? Eu, na realidade, a minha experiência toda, ela foi, na realidade, com trading, né? Mas eu diria que a grande parte dela foi com wealth management, ou seja, né? Cuidar né, do dinheiro das pessoas, que as pessoas investem, na realidade, né? Então, day trading é uma partezinha bem específica, né, do mundo dos investimentos, que a gente vai usar aqui para começar a falar e depois ampliar. Né? Minha formação, apesar de vocês não saberem, eu me formei mais ou menos numa época parecida com a atual, onde me formei em engenharia, na realidade, na Federal do Rio Grande do Sul, fazia junto economia, mas e naquela época, que foi no final de 82, no meio de 82 quando me formei, deu uma crise monstruosa no sistema financeiro do Brasil, né, fruto da segunda crise do petróleo, etc. E o sistema financeiro, o sistema habitacional brasileiro quebrou. Então, na realidade, muitas das construtoras desapareceram. E eu cheguei para o meu chefe e falei assim, o que eu faço agora? Né? Imagina um ano de formado, trabalhando um ano de engenheiro civil, vai para banco. Vai para banco, banco estrangeiro adora engenheiro. Né? Pelaquela formação, etc, etc. Aí eu fui para banco, no início da minha formação em banco mesmo, na realidade foi no Banco de Boston. Então eu passei pelo Banco de Boston, depois, como vocês falaram, pelo Citibank, pelo Banco Chase, e depois meus últimos 19 anos foram na Merrill Lynch, onde eu fiz uma carreira na parte de wealth management, né, que é cuidar do dinheiro das pessoas, investir o dinheiro. A grande maior parte foi cuidar do dinheiro das pessoas que estavam investindo no exterior. Então, através de contas no exterior, na realidade, a gente acessava os investimentos em qualquer lugar do mundo, em qualquer tipo e qualquer classe de investimento. Então, hoje, o que é feito amplamente aqui no Brasil também, né, que é o que chama de arquitetura aberta, na realidade foi introduzido no Brasil pela Merrill Lynch no início da década de 90. Naquela época, só nós fazíamos isso fisicamente no Brasil. Inclusive, o pai do Pedro aí foi o meu colega durante minha vida toda, praticamente na Merrill Lynch, 19 anos de parceria. E aí a gente fazia isso. Né? No final, a Merrill Lynch, por volta de 2011, de 2009 a 2011, só para vocês entenderem, ela tentou entrar no mercado doméstico, mas como já era pós-crise financeira, existia um impedimento muito grande de se crescer no Brasil comprando alguém. Não existia vontade política de americano gastar dinheiro no Brasil comprando alguém, então a gente tentou crescer organicamente, não deu certo.
a gente acabou decidindo fechar os escritórios fora dos Estados Unidos. Hoje a Merrill só faz isso dentro do próprio Estados Unidos, foi comprada pelo Bank of America. Mas foram 19 anos de uma larga experiência aí, né? Fora os outros anos de Citibank e de Banco de Boston, né? Eu diria que eu tenho aí uns 27, 28 anos de experiência no mercado financeiro específico. Vamos, então, entrar já um pouquinho mais no day trading, né? Quer dizer, e a partir do conceito de day trading, a gente tenta ampliar um pouco mais, né? Porque day trading é uma parte muito pequena, né? O que é o day trading, né? Como já intuitivamente tu pode fazer, o day trading pode intuir. O day trading nada mais é do que a abertura e o fechamento de uma posição dentro do mesmo dia. Vamos simplificar, provavelmente vai ser uma abertura e um fechamento de uma posição dentro de uma bolsa de valores, dentro de uma bolsa, né? Não precisa ser de valores, pode ser de mercadorias, mas aqui no Brasil a gente tem, infelizmente, só uma bolsa, mas nos Estados Unidos a gente tem pelo menos 3 bolsas muito grandes, que é a New York Stock Exchange, o Nasdaq e a MEX, né? E pelo mundo a gente tem várias bolsas espalhadas. Mas diria que hoje em dia, cada vez mais, né, no ambiente de cada bolsa, tu consegue negociar várias coisas. Então, nos Estados Unidos, tu consegue negociar instrumentos que tu te expõe a riscos em qualquer país, em qualquer instrumento. E aqui no Brasil a coisa está engrenando de uma maneira bastante rápida aí. E a gente também hoje consegue ter exposições a outros ativos que não só os ativos domésticos, né? Operando na bolsa na B3, né? Antes chamada de Bovespa, BMF, depois BMF Bovespa. O que é o day trade? A abertura e o encerramento de uma posição. Por que eu falo de uma posição? Porque, na realidade, se tu acredita que um ativo qualquer, pode ser uma ação, vai subir, tu vai de manhã, quando o mercado começar a abrir, a operar, tu vai comprar esse ativo porque tu acha que esse ativo vai subir e tu vai, antes do mercado fechar, vender esse ativo. Então, é um day trading. Tu operou, tu fez o trade, né, o negócio no dia, naquele dia. Se tu acha que o ativo vai cair, existem instrumentos onde tu toma o ativo emprestado, que se tu não tem, vende esse ativo a descoberto, na esperança de que ele caia durante o dia e em qualquer momento do dia tu vai lá e recompra esse ativo. Então, por isso que eu falo abertura e fechamento. Um day trade não necessariamente é uma compra, pode ser uma venda seguida de uma compra, fechando a posição no mesmo dia. Isso é um day trade, né? Na realidade, veja bem, aparentemente é uma coisa sutil aí, né? Quer dizer, por que eu vou fazer isso dentro de um dia, né? Quer dizer, será que isso não é difícil? Isso é muito difícil, na realidade. Se diz que day trader é muito mais um especulador do que um investidor, na realidade. Porque ele simplesmente quer que a coisa suba para ele poder vender, se ele comprou, ou quer que a coisa caia se ele vendeu a descoberta e a coisa caiu de preço. Então, o day trading tem muito mais a ver com especulação do que com investimento, né? E aí é que eu voltaria um pouquinho mais ainda e diria assim, porque existem talvez 3 escolas, né, que eu observo, né, que existem, que é uma, que é a escola fundamentalista, fundamental analysis, né, onde tu estuda, na realidade, vamos supor, uma empresa profundamente e tu investe na empresa, compra a empresa, vamos supor, se estamos falando de uma ação, porque tu gosta e porque tu acredita nos fundamentos dessa empresa a médio e longo prazo. Existe análise técnica, technical analysis, ou análise gráfica, onde na realidade é uma análise, é um tipo de análise onde ela coletou ao longo de vários anos, né, padrões de comportamento de preços, e esses padrões foram sintetizados num tipo de análise que é chamada de análise técnica ou análise grafista, né?
E os gráficos são muito usados para tu operar, né? E a outra escola que eu acho bastante interessante hoje em dia, cada vez mais, é o que se diria de behavioral financial, ou seja, a análise comportamental. Na realidade, por quê? Porque, na realidade, se concluiu que muito, né, dos movimentos de mercado financeiros, eles são dados pelo comportamento das pessoas, como as pessoas reagem aos fatos, ou aos fundamentos, ou às informações, né? Ora se comportando como uma manada, né, que vai atrás de uma certa tendência, atrás de uma informação, ora se comportando através de ora se comportando ou reagindo a uma informação concreta. E isso é muito interessante porque eu diria que essa análise comportamental ela está muito imbuída hoje, né, nos investimentos, né? Quer dizer, então a pessoa, em função de suas próprias características pessoais, emocionais, psíquicas, na realidade, ela vai ter um comportamento perante os investimentos. Vamos ficar aqui nos investimentos, não vamos devagar. E ela vai reagir de acordo com a sua própria estrutura emocional. Então, aí, de novo, vem outras ferramentas para te ajudar. Não só análise fundamental. Pô, peraí, eu estou comprado numa ação, eu estou comprado em Vale porque eu acredito nos fundamentos de Vale. Eu estou comprado em Vale porque a análise gráfica de Vale está me dizendo que é para ficar comprado em Vale. Ou eu estou comprado em Vale simplesmente porque eu adoro a Vale, porque meu amigo me falou que é legal, etc. E tu vai pela emoção. E aí tu toma uma posição em Vale, usando a Vale como exemplo. Então, a partir daí é que a gente, né, misturando essas três coisas, a gente vou voltar um pouco para o day trading, né? Onde o day trading é fundamental, né? Como, por definição, é uma coisa onde tu abre e fecha uma posição no mesmo dia, ela basicamente tem uma característica especulativa, né? Quer dizer, pô, tu não está investindo, tu está simplesmente fazendo uma operação porque tu acredita que ela vai subir, porque tu acredita que ela vai cair, tu faz e fecha a operação no mesmo dia, é uma coisa quase que maluca, quer dizer, pô, tu acredita ou não, né, na Vale, né? E tu investe numa empresa, por exemplo, porque tu acredita, tu vai comprar uma parte ideal de uma empresa porque tu acredita que ela vai crescer, que ela vai dar lucro, esse lucro vai ser parte distribuído aos acionistas, né? Se não fosse o caso de Brumadinho, dei um exemplo infeliz, que por enquanto os pagamentos de Vale estão suspensos de dividendos, ou ela vai, e o resto ela vai incorporar nos próprios resultados da empresa, e a empresa vai começar a crescer, e aquele pedacinho que tu comprou vai crescer, porque o tamanho da empresa vai crescer. Então aí está uma coisa bem fundamental. Agora, na parte do day trading, tu vai usar muito as ferramentas que a análise técnica, technical analysis ou análise gráfica te dá. E aí são várias ferramentas, e eu te diria assim, vai ficar ruim de vocês verem aqui, né? Mas eu, por exemplo, eu vou mostrar assim, eu uso 3 telas, eu deveria usar 4 ou 5 para operar durante o dia. Essa aqui é uma tela, é um gráfico, na realidade, está muito ruim, é muito pequena, porque é um AirPod. Aqui em cima tem a linha da ação, e vocês veem, eu botei uma ação que se movimentou bastante. Na verdade, isso aqui, na realidade, é um ETF alavancado, e eu pus ele de propósito porque ele mostra uma oscilação bastante grande que teve de janeiro deste ano até março, onde ele despencou violentamente, né? E vocês não conseguem ver, mas a oscilação dele diária ele é muito grande. Isso é uma análise de um ano. Então, em torno dessa linha preta, tem 2 linhas paralelas vermelhas que se chama de Bollinger Bands, é onde vai batendo, né, as oscilações de preço. Mas aqui embaixo tem uma outra no meio aqui que chama MSCI, que é um tipo de média móvel. E embaixo tem volume e força relativa. Então, vamos supor, eu uso essas ferramentas que a análise técnica me dá,
que é, vamos supor, né, como eu falei, Bollinger Bands, média móvel, força relativa e volume, né? Que são coisas, mas assim, a análise técnica, a análise grafista, ela tem muito mais. Então, quem vai operar no dia a dia, provavelmente vai usar isso aqui, que eu mostrei num prazo de 1 ano, vai usar essas mesmas ferramentas no comportamento do ativo dentro daquele dia, desde a abertura até o fechamento, né? Então, isso aqui tu consegue botar essas mesmas ferramentas, né? Desde uma análise anual, ou de 3 anos, 4 anos, uma década da vida, da história do ativo, ou até essas ferramentas dentro de um próprio dia. Isso é muito importante. Essas ferramentas vão ser muito importantes para um day trader, porque, na realidade, um day trading, quando for fazer essas operações, e quanto mais volátil for o ativo, mais perigoso ele se torna, porque no momento em que ela romper, que o ativo romper de preço determinados parâmetros pré-estabelecidos, é hora do trader, do day trader, ou aumentar a posição ou diminuir, zerar a posição, porque ela foi contra ele, e aí ele evita dele quebrar, né? Então tu vê que uma coisa começa a falar, a se tornar uma coisa bem estranha, assim, né? Então, day trader, para a gente tentar to make the long story short, né? Porque senão a gente vê que eu já abri linhas de conversa que são fantásticas, podem ser fruto de outras palestras de vocês. Eu te diria que, de novo, né? Se tu te pegar dentro de um dia e negociar um ativo fazendo day trade, no final do dia, tu pode sair feliz porque tu ganhou, triste porque tu perdeu, ou tu pode sair deprimido porque tu sai dali e diz, puta, o que eu fiz, né? Pô, eu não fiz nada, né? Eu não ajudei o país a crescer, eu não ajudei, né? Eu não investi numa empresa porque eu acredito nela, né? Eu não investi no canal Zenvest, que acabou de fazer o IPO dele, né? Ajudando a ele né? Justamente porque eu comprei, ele subiu e talvez eu traria mais investidores. Eu não fiz nada. Eu simplesmente, né? Eu fui talvez um gambler, né? Onde eu sentei na mesa de um cassino e comecei a... Então, e aí eu chego num outro ponto que dizem, eu confesso que as estatísticas elas variam e coisa, que provavelmente 98% das pessoas que fazem day trading perdem dinheiro. Mas eu te digo, se não é isso, é muito perto disso. Ou seja, na realidade, é muito difícil. Eu já extrapolo um pouco e digo que day trading, o day trading, ou um trader de verdade, é uma pessoa que tem um dom. Um dom. Então, na realidade, eu acho que vocês são jovens, vão atrás, se quiserem, ir atrás de day trading, para ver se vocês têm esse dom, vão atrás. Façam um pouco né, do seu dever de casa, façam um curso de análise técnica, indispensável antes mesmo né, de tentar começar a operar, porque é fundamental, né, de ter certos parâmetros mínimos, né, porque senão a pessoa vai ficar vendida, vendida se diz quando a pessoa está exposta no mercado com riscos muito grandes, né, ou seja, e aí a pessoa não vai nem entender. Então, realmente, para começar a fazer day trading é legal fazer um curso de análise técnica, existem vários aí espalhados, inclusive essa semana estava rolando de um agente financeiro aí, até grátis, eu acho que vi. Então, tem vários cursos de análise técnica, technical analysis, ou análise gráfica ou grafista, né, que vai te ajudar a usar uma série de recursos, né, de ferramentas para tu definir durante aquele dia se tu vai comprar o ativo, se tu vai vender, se tu vai aumentar a posição, se tu vai vender o ativo a descoberto para ele cair, né, e tu vai aumentando a posição à medida que ele vai caindo, ou tu vai diminuindo à medida que ele vai zerando, ou tu vai zerar, até que chega no final do dia, tu zera tua posição e tu vai para casa
né? E no dia seguinte começa tudo de novo. Então, eu não sei se eu fui amplo o suficiente, talvez tenha sido até um pouco demais, para vocês agora talvez começarem a fazer perguntas talvez mais específicas sobre day trading, né? Mas antes de mais nada, de novo, eu vou recapitular, quer dizer, day trading é uma coisa muito perigosa, é uma coisa muito arriscada. Ela é perigosa porque, na realidade, as corretoras elas dão para os investidores hoje em dia um poder de fogo muito maior do que às vezes a pessoa tem, né? Que são os instrumentos que possibilitam a alavancagem. Então, na realidade, o day trade pode ser uma coisa extremamente perigosa, né? E, como eu falei, né, realmente, estatisticamente, são muito poucas pessoas que ganham dinheiro sistematicamente com day trading, mas existe. São pessoas que têm dom e essas pessoas vão seguir uma certa carreira XYZ lá, ou na mesa proprietária de uma grande instituição financeira ou de um hedge fund, sei lá eu, para tentar sentar, né, na cadeira de manhã e sair no final do pregão e tentar dar lucro durante aquele dia, né? Quer dizer, não que vocês até não possam fazer isso, porque vocês eu sei que estudam durante uma grande parte do dia, mas se durante o dia vocês tiverem um período X lá livre, eventualmente, com um certo fundamento, com uma certa base, vocês vão poder fazer né, um pouco de day trading, né, se for o caso, entendeu? Alguns de vocês querer perseguir essa trajetória inicial, que eu não acho que seja uma trajetória inicial a ser seguida. Eu acho que a trajetória inicial a ser seguida é justamente fazer uma análise, um curso de análise fundamental de ações, análise fundamentalista, fundamental analysis, né? Que é justamente baixar a cabeça, estudar sobre os fundamentos, estudar a contabilidade da empresa, estudar como é que uma empresa, o balanço da empresa, estudar, né? Estudar os fundamentos econômicos, né? Que estão aí guiando esse nosso mundo meio maluquetes de hoje em dia. E hoje foi um dia basicamente importante. O Jerome Powell, que é o presidente do Fed americano, né? Você pode dizer que é um dos caras mais importantes do mundo. Hoje ele mudou um pouco das diretrizes da política monetária dele e os ativos se comportaram de maneira totalmente, né, diferentes, né? Quer dizer, algumas coisas que estavam caindo de lado andaram subindo, o que está absurdamente explodindo, que é o gráfico que eu mostrei para vocês, que casualmente é o índice de tecnologia, realizou, ou seja, começou a realizar, e talvez as pessoas tenham se dado conta que talvez já tenham dado demais, não sei, a gente verá. Mas realmente, em função de um input que se teve hoje no mercado, né, o mercado virou de mão no meio do dia depois que ele falou. E aí entra dois aspectos interessantes, né? Quer dizer, pô, se tu não tá com esse meu outro negocinho, que eu não sei se já mostrei esse aqui, né? Isso aqui é um que me dá informação, né? Quer dizer, pô, se eu não tô com isso aqui, né? Isso aqui é um iPad onde eu tenho o Bloomberg falando online aqui o que está acontecendo no mercado financeiro. Ou seja, eu vi o Jerome Powell falando como é que ele ia conduzir a política monetária, como é que o Banco Central americano está conduzindo a política monetária. Hoje ele divulgou publicamente isso. E a partir da fala dele, a cada frase que ele falava, o mercado mudava. Então, tu imagina que um day trader que iniciou comprando, porque o mercado de tecnologia abriu subindo, amanheceu comprando tecnologia, se ele não tivesse revertido a posição dele no momento X lá do dia, ele teria devolvido tudo, ou talvez mais até, do que ele começou a apostar, e eventualmente, se ele estava muito alavancado, ele poderia ter quebrado durante o dia de hoje, né? Então, sei lá, eu falo bastante, às vezes demais, então eu acho que talvez agora já tenha dado um briefing para vocês aí, poderem me fazer perguntas um pouco mais objetivas até para a gente, né? Dar margem para vocês lá adiante aí fazerem outras palestras com outros especialistas, etc., né?
nesse mundo tão fascinante que é o mundo dos mercados financeiros, né? Então é isso. Então eu aguardo vocês, recomendo que vocês assistam uma live que foi feita essa semana por duas feras do mercado financeiro. Uma é o André Esteves e outra é o Bill Ackman. O André Esteves entrevistou o Bill Ackman. O André Esteves, imagino que todos saibam, é o sócio sênior majoritário, na realidade, né? É um dos grandes cérebros que tá por trás do BTG, uma história de sucesso que pode inspirar qualquer um de vocês, né? Das finanças brasileiras e mundiais. E Bill Ackman, que fez uma trajetória solo fantástica e de sucesso como trader. Ele não começou como trader, que eu saiba. Ele veio de uma área de tecnologia, mas ele se tornou um grande trader e até hoje é um grande trader do mercado. Entrevistando o Bill Ackman, que é uma figura icônica, é um dos grandes hedge fund managers do mundo americano. E o que é mais interessante para vocês até aproveitarem isso, né? Na coisa do day trading, né? O Bill Ackman, ele era muito famoso e eu na Merrill Lynch me lembro de ter conhecido ou ouvido dele e de outros gestores. Eu vou falar de dois. Vou começar pelo Bill Ackman, porque essa live aconteceu essa semana, eu acho que vocês devem assistir. Está nas lives do BTG Pactual. O Bill Ackman é gozado, ele passou durante algum tempo apostando contra um ativo. Contra um ativo, olha o que eu estou falando. Contra a Herbalife. Ele não acreditava na Herbalife, ele achava que a Herbalife era um esquema de pirâmide, um Ponzi scheme. E aí ele passou algum tempo apostando contra a Herbalife. Só que o que talvez ele não contasse é que tinha um outro cara muito famoso também, que é o Carl Icahn, bem mais velho que ele, que também é um gestor famoso, que apostava a favor da Herbalife. Ele acreditava na Herbalife, dizia que a Herbalife não era um esquema. Bom, resumindo, o Bill Ackman ganhou dinheiro com essa aposta, perdeu dinheiro com essa aposta, até que chegou uma hora que ele desistiu de apostar e seguiu a vida dele, mas isso fez com que ele mudasse um pouco da estratégia dele. E aí eu deixo para que vocês assistam a live, para vocês entenderem como essa coisa, né, de investir é uma coisa maluca e como um gestor extremamente habilidoso pode, às vezes, usar alguma coisa que aconteceu com ele, alguma experiência positiva ou negativa para mudar filosoficamente até a sua estratégia de investimento. Hoje o fundo dele tem outra filosofia, mas a live vai mostrar para vocês. Então, eu fico aberto aí a perguntas. Uma coisa que eu não falei também, que é importante vocês saberem, hoje em dia, o mundo das finanças e dos investimentos, ele é muito dominado por computação, por computadores, pelos quant funds, pelos fundos quantitativos, ou seja, fundos que não têm um ser humano ali com suas relações emocionais ou sua análise gráfica ou sua análise fundamental decidindo. Ele usa modelos quantitativos para tomar decisões. Então, quando tu imagina que tu é um trader, um day trader lá, que tu está com uma cabeça e tu está apostando a favor de um ativo onde tem um quant fund monstruoso que está com uma opinião contrária e começa a jogar contra ti. E tu imagina se tu não botou teu stop loss, teu limite de perda naquele dia, e esse quant fund te esmaga na tua posição e tu chega no final do dia quebrado, se tu não zerou tua posição. E sim, pessoas quebram, né? Instituições, existem N histórias no mundo aí de pessoas que quebraram. Algumas estão na cadeia. No Brasil já é um pouco mais difícil ir para a cadeia, mas
Eu diria que nos Estados Unidos é mais fácil para a cadeia, né? Tem aquele bem famoso que está, aliás, em prisão perpétua, né? Um gestor de fundo aí que na realidade fabricava seus próprios extratos, né? E que hoje está lá atrás das grades. Graças a Deus, os Estados Unidos é um país onde né, a lei impera. Mas então, já com esses exemplos aí bastante dispersos, eu agora quero voltar para ficar aí respondendo as perguntas de vocês aí. Sobre... Então, acho que o Léo tem uma pergunta para você, Torelli. Eu? Bom, primeiro, obrigado aí por estar participando aqui e respondendo nossas perguntas. A minha pergunta, você já meio que respondeu, mas só para reforçar, a pergunta é o seguinte: um indivíduo, um investidor, pessoa física, que não está ligado a bancos e não está ligado a CEOs de empresas, consegue realizar o day trade ao longo da vida de forma efetiva? É mais ou menos. Na realidade, o que eu te diria é o seguinte, e por isso que não é, imagina por que eu iria, né? Apesar de eu dar uma estatística, eu dei uma estatística para vocês se darem, uma para vocês buscarem primeiro as que são jovens, uma formação técnica um pouco mais sólida antes de se aventurar, né? Mas ela não precisa ser longa, ela pode ser, vocês podem começar com um curso de análise técnica e começar a fazer o day trading. Hoje é muito fácil e eu acabei passando batido por uma coisa que é outra coisa que poderia esmagar alguém, né? Coisas que seriam os custos das operações, né? Então, Warren Buffett, por exemplo, no passado usou isso, sabe, para que tu vai ficar gastando ou mesmo até mesmo pagando um gestor se tu pode hoje em dia comprar um índice, né? Antigamente os custos de tu ficar fazendo day trading poderiam te esmagar, mesmo se tu não errasse muito, porque os custos eram tão altos que tu ficar entrando, sair, tu gastava mais dinheiro do que tu ganhava eventualmente na operação. E na realidade existe uma estatística muito grande que diz que a maior parte dos day traders perde dinheiro. Então, esse pessoal novo que está entrando na Bolsa, que impressionante, né? Como os investidores brasileiros nos últimos dobraram, nos últimos 12 meses, eu acho mais, inclusive a partir de março, cresceu barbaramente, né? O número de investidores. Podem acreditar, são investidores muito pequenos que começaram a operar recentemente. Muitos dos quais eu tenho até depoimentos pessoais, muitos dos quais em day trading, pessoas fascinadas pela coisa em si, pela fantasia do mercado financeiro, pelo bombardeio hoje em dia, né, de informações que tu recebe e de players que estão aí no mercado, né, provocando a avidez das pessoas, né, para que tu te torne um investidor, eventualmente até mesmo um day trader, né? Então hoje em dia existe muita coisa que te leva, muito player no mercado que te leva a achar que tu, né, tá empoderado daquela coisa, daquela capacidade de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então existe muita informação, muita fornecedor de informação de baixa qualidade, muita empresa que vai te motivar a operar no mercado, na realidade, baseado em informações muito frágeis, né? E de baixa qualidade, onde apela muito mais para o teu emocional. Por isso que eu te falo, finanças comportamentais. Cuidado com a linguagem que muitos dos informantes hoje usam na internet, informação que não falta na internet, e gestoras ou não, ou até empresas de pesquisa, né? Existem várias aí que estão te empurrando para operar em mercado financeiro, prometendo mundos de fundos, e isso não é verdade. Só tu olhar, não é verdade que é fácil fazer dinheiro. Aliás, é muito difícil fazer dinheiro com consistência no mercado, e principalmente fazendo day trade. Eu te diria que realmente
os custos, como eu falei, hoje às vezes até já não é problema, porque existem até corretoras que te deixam operar de graça, por incrível que pareça, tá? Mas por um outro lado, tu vai estar pagando pela informação, então tu vai usar fornecedores de informação que te cobram, começam te cobrando um pouquinho por um relatório, depois te somam outro, quando tu vê, tu está pagando uma fortuna mensal por informação que, ó, nem sempre é de qualidade, às vezes é de baixíssima qualidade, e que simplesmente estão ali para provocar os teus instintos, né? Os instintos animais que a pessoa tem, né? E aí a pessoa se atira, vai lá, começa no day trading ou não, e quando vê, se vai o dinheiro que a pessoa tinha. Então, não sei se mais ou menos respondi o que tu queria saber, mas... Não, respondeu sim, obrigado. Léo, você tinha mais uma pergunta ou não? Eu tenho. Se quiser, eu posso Vai. perguntar, mas acho que o Henrique e o Rafa eles estavam na frente aí. Tá. Então, desculpa, não tinha visto. Henrique, faz aí, depois... levanta a mão aí de novo, Léo, daí a gente continua aí. Tá. Mobilizada. Obrigado aí, Léo. E bom, boa noite. Obrigado aí pela aula que você deu para a gente, super interessante. Eu tenho 2 pontos aqui que eu gostaria de te perguntar. O primeiro ponto seria relacionado aos quant funds, que existem modelos diferentes, né, de quant funds. Existem modelos que vão a favor da tendência, modelos que vão contra a tendência. Enfim, eu queria saber o que você acha disso, um panorama geral. E também, qual você acha que é o futuro dos quant funds? E a minha segunda pergunta seria relacionada a que eu li um livro, era a tese de doutorado daquele Pim Van Vliet, o holandês. Enfim, a tese dele é que, a longo prazo, você vai ganhar mais dinheiro investindo a longo prazo do que investindo somente em day trade. Também queria saber o que você acha sobre esse ponto de vista. Eu vou te falar o seguinte, existe, né? Vamos começar pelos quant funds, tá? Eu imagino que vocês, pelo interesse que vocês têm, vocês devem estar acompanhando, né, o que existe, um pouco da literatura, mas principalmente hoje em dia é mais fácil ver os filmes, né? Então, existem filmes fundamentais que vocês têm que ver, que todo mundo tem que ver, né? Alguém que quer operar em mercado financeiro tem que ver. Eu começo pelo mais polêmico de todos, que é o Lobo de Wall Street, né? Onde mostra tudo que uma corretora de valores não tem que ser, né? Ou seja, na realidade, tudo que não existe de ética, ele faz ali, né? Quer dizer, se passa num tempo não tão distante, vamos supor, né? Mas era uma corretora, ali ele representa, né? O Leonardo DiCaprio vem a começar a trabalhar quando jovem numa corretora muito pouco ética, e ele vem a fundar uma corretora muito menos ética ainda, sob qualquer padrão, né? Então, na realidade, tu vê aí a fragilidade da coisa, né? Da informação, e às vezes a fragilidade de uma, né? de uma corretora, quando ela está ali achando que ela está te ajudando, e podia ser uma corretora, podia ser uma agência de informação. Mas quanto aos quant funds, aí a gente já pode dar um pulo para uma série bem atual que foi interrompida, que é a Billions, né? Tu vê que no Billions, que é fantástico, é um filme, é uma série fascinante para quem trabalha em mercado financeiro, que mostra bem atual todo o glamour do que é ser um operador. Então tem todos aqueles traders, né? E ali uma disputa que estava gerando uma certa polêmica era justamente um dos componentes do grupo deles que acreditava nessa estratégia de quant fund e que queria, e chegou a montar uma concorrente dele, né? Só para fazer quant fund. Na realidade, eu te digo que o quant fund ele vai continuar tendo seu lugar, né, no espaço, usa modelos quantitativos fantásticos. Existe um quant fund muito famoso, também muito antigo, que ganhou muito dinheiro, que chama Renaissance.
de um cara chamado Jim Simons. Também vocês vão ver nessa live do Esteves com o Bill Ackman, eles vão mencionar esse cara. Mas é gozado, porque quando eu estava na Merrill Lynch, nós chegamos a olhamos, a Merrill Lynch veio e trouxe para nós. A Merrill Lynch era na época era a maior corretora de valores do mundo, né? Tinha bilhões de dólares embaixo dos seus ativos, né? Ou seja, N vezes maior que a XP, mas igual esse fundo do Jim Simons, o chamado Renaissance, ele foi assim, ele, em vez de contratar economistas, ele foi lá e contratou os melhores economistas, os melhores matemáticos que ele achou nas melhores universidades americanas e botou os caras para montarem modelos matemáticos. E aí aquele fundo chega na nossa prateleira e a gente olha um histórico, não sei o quê, puta, que coisa legal, como esse cara ganhou dinheiro. Só que, assim, na Merrill, agora eu posso falar também porque não, né, a Merrill já não opera mais no Brasil e tem todo um outro histórico. Mas sempre quando alguma coisa chegava na Merrill para nós aqui no Brasil, a gente olhava com desconfiança. Né? Puta, será que tem alguma pegadinha nesse fundo, né? E aí a pegadinha que depois a gente foi descobrir, e o fundo parou de performar. Por que ele parou de performar? Porque, na realidade, o Quant Fund, ele na média, acaba performando, talvez na média, ou acaba, às vezes, perdendo dinheiro sistematicamente. Não sei por quê, porque talvez os modelos matemáticos estejam errados. Então, não é nenhuma fórmula mágica. Mas o Renaissance, ele teve um histórico muito grande de performance fantástica e depois de um tempo ele abandonou até, ele não aceita mais, ele parou não mais de cuidar de dinheiro de clientes, ele mandou os clientes todos embora e só ganhou tanto dinheiro, cuidava de dinheiro só dele, do Jim Simons e dos funcionários. Porque, na realidade, um segredo que ele tirou do fundo dele quando ele mandou a Merrill distribuir é que os inputs pessoais dele, Jim Simons, não faziam mais parte daquele fundo que a Merrill ia distribuir. Só o modelo quantitativo. E só o modelo quantitativo passou a ser um fundo medíocre. Eu não me lembro na época se perdeu dinheiro ou se passou a ganhar pouco dinheiro. Então, na realidade, os quant funds, alguns deles vão ganhar dinheiro, outros não vão ganhar dinheiro. Às vezes a volatilidade vai diminuir ou a tendência vai inexistir e o quant fund não vai conseguir perceber. Porque, às vezes, um quant fund ele consegue observar uma tendência e ir atrás de uma tendência. Quando essa tendência não existe, na realidade, ele não consegue mais ir atrás de nada. Aí ele começa a não performar. Porque ele busca às vezes, uma tendência. Então, quando o fundo entra na moda, depois ele para de performar, até que os investidores desistem e abandonam o quant fund, porque casualmente era um quant fund que buscava uma tendência e essa tendência parou de existir. Então, quant fund talvez vão continuar existindo, mas não significa que vão ser ganhadores perpétuos, entende? Porque alguns pressupostos de como ele é montado podem deixar de existir. Esse pressuposto pode ser Torelli, mutado. tá mutado, sem querer. Eu me mutei aqui, não. Saiu minha voz, é isso? Voltou já. Voltou, tá. Então, eu não sei onde eu parei, mas igual. Então, eu estava falando de quant funds, né, onde talvez a montagem dele de perseguir tendência ela tenha desaparecido. Então, ele parou de performar, porque a tendência que ele buscava parou de existir. Então, vamos imaginar agora, eu não sei hoje como é que foi o ouro, mas imagina um fundo que tenha sido montado lá há uns um ano e pouco, eu não me lembro quando é que o ouro começou eu posso descobrir aqui até quando é que o ouro começou a explodir, que tenha sido montado, para ir atrás da performance do ouro, né? Então,
O fundo foi montado lá vamos ver aqui, botar 3 anos atrás. 3 anos atrás, 3 anos atrás, isso. Então, vamos botar 5 anos atrás. Vamos supor que o cara tenha botado um fundo que buscava ir atrás da performance do ouro lá em 2016. Tu acredita que esse fundo, até o começo de até o meio de 2019, esse fundo não foi para lugar nenhum? Ou seja, o ouro, a variação do ouro, lá não sei se de maio, mas ali um pouquinho depois do começo de 2016 até o meio de 2019, não foi para lado nenhum. E aí, no meio de 2019, o mundo começou a ver que, pera um pouco, tem alguma coisa errada, alguma coisa pode dar errado. E as pessoas que tinham ganho começaram a apostar em ouro, já pensando em se proteger. E aí o ouro disparou. Disparou até mais ou menos, talvez, esse mês ou um mês atrás. E o ouro agora deu uma boa de uma parada, né? E agora como é que fica, né? Quer dizer, será que o ouro vai voltar a andar ou o ouro já andou o que tinha que andar, né? As pessoas foram atrás do ouro buscando basicamente proteção, né? Então, tentando agora ficar nos fundos quantitativos, né, e não divagando muito, como já tu vê que um quant fund montado para perseguir o valor, um bom desempenho do ouro, passou 3 anos de lado, né? Quer dizer, quem que aguenta 3 anos ficar de lado investindo num ativo, né? Mas, ao mesmo tempo, faz 1 ano e pouco que esse fundo, que o ouro bomba, né? Como refúgio de proteção, e um quant fund que busque o desempenho do ouro, certamente desempenhou fantasticamente bem, né? Então é isso, quer dizer, quant fund vai continuar existindo, não adianta, tem pessoa que é apaixonado por isso, e aí talvez um quant fund, ou um conjunto de quant fund faça jus, faça parte ideal, faça parte de uma carteira de investimentos, né? Porque hoje em dia, se vocês olharem algumas das recomendações de casos bastante importantes ou de casos bastante importantes, como ninguém sabe para onde o mundo vai, as casas estão recomendando que tu tenha um pouco em cada ativo, ou seja, tu diversifique bastante. Ora, todo mundo sabe, né, que quando tu diversifica muito, né, qual é o resultado? Tu tem um resultado medíocre, né, porque tu não, né, tu ganha num ativo, outro ativo tu perde, etc, né? Mas é o que as casas estão recomendando, porque o mundo está tão maluco que as pessoas não sabem muito para onde vai. Então, ok, tu vai ter um pouco de quant fund, tu vai ter um pouco de ouro, tu vai ter um pouco de ações, tu vai ter um pouco de até mesmo renda fixa, sabe-se lá da onde, né? Mas é isso. Quant fund, sim, vai continuar existindo, porque são pessoas que são apaixonadas por modelos matemáticos e vão continuar acreditando nisso. E, eventualmente, os que forem ganhadores vão continuar tendo clientes, etc. Alguém mais? Eu acho que o Rafael também tem uma outra pergunta. Pode fazer aí, Rafa. Bom, tenho sim. Boa noite, Paulo, tudo bem? Opa, Primeiro, eu bem? agradeço a sua presença aí. Muito bacana estar batendo esse papo com você. Na verdade, tenho 2 perguntas. A primeira delas é pedir para você explicar um pouquinho mais, claro, em linhas gerais, a respeito da análise técnica, porque para mim parece, primeiramente, um pouco estranho você olhar para algo que já aconteceu, para padrões que já foram formados nos gráficos e analisar eles olhando para um contexto completamente diferente, onde você tem indicadores diferentes também. Então, Isso. essa é a primeira pergunta. E a segunda seria uma assimilação que eu fiz, queria saber se faz sentido entre a análise técnica e a comportamental, porque, para mim, um dos fatores que influencia na formação da análise técnica seria exatamente o comportamento dos investidores, né, da manada.
e que contribui para a formação dos gráficos. Eu queria saber se atrás da análise técnica tem muito da análise comportamental também, para realizar essa análise. Nossa, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Eu acho que tu praticamente já falou tudo. Na realidade, é exatamente isso, né? Quer dizer, na realidade, a análise técnica, ela olhou para trás, né? E começou a medir certas tendências ou certos comportamentos de preços de diferentes ativos. E ela começou a definir, a observar que existia um padrão de comportamento de variação desses preços, né? E a partir dessas diferentes medições, né? Quer dizer, seja uma média móvel, seja o que eu te falei, o Bollinger Band, ou uma força relativa, ela começou a montar esse conjunto, esse toolkit, né? Esse conjunto de ferramentas. Então, e aí eu concordo contigo. Na realidade, como as variações de preço historicamente sempre refletiram provavelmente o comportamento emocional das pessoas, por isso que eu digo que hoje em dia, né, quer dizer, assim como a análise fundamental é importante para estudar o balanço de uma empresa, talvez hoje em dia tão importante ou tão importante seja para estudar a análise comportamental, né? Quer dizer, a psicologia que está por trás, né? E a análise técnica ela tenta isso, né? Quer dizer, ela tenta isso. E mais que isso, existem momentos de inflexão de uma tendência. E a análise técnica também vai te ajudar nisso. Mas existem algumas armadilhas. Mais maluco, então, se tu acha que é maluco, né? Pô, que coisa gozada. Por que coisas que aconteceram no passado, né? Porque é isso, né? O comportamento. Será que o comportamento humano muda? Talvez não, né? Talvez não mude, né? Mas uma coisa que tu vai ficar mais louco ainda vai ser a história quando tu estudar Fibonacci, o conceito Fibonacci. Não sei se tu já ouviu falar nisso aí, mas Fibonacci foi um cara que aí no século XII, um italiano lá que começou a observar que existiam determinados padrões que existiam numa série histórica de números. Uma coisa absolutamente maluca. Ele começou com 0, 1, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 3, 2 mais 3 é 5. Então, ele foi pegando um número e somando ao número seguinte e tinha outro número. Daí pegava o número anterior e é gozado. E aí a coisa se torna extremamente técnica, mas como a partir daí, de uma análise de números totalmente, né? Uma sequência de números, ele conseguiu trazer, extrapolar um pouco, ele elevou o quadrado, ele tirou o raiz quadrada, ele elevou o quadrado, etc. Ele tirou números mágicos que existem, que seria essa série Fibonacci, onde tu vai ver que muitos dos comportamentos, muitas das variações de preços que existem nos ativos, eles refletem muito proximamente esses números que o Fibonacci descobriu lá no século XII, né? 12 e 13, ele viveu entre o 12 e o 13. Aí é uma coisa meio estranha, mas realmente, né? Quer dizer, então ele mostra, vamos supor, que esses números, que essa série de números que são malucos, assim, vamos supor, depois de um ativo subir muito, ele cai 38% e talvez volte a subir, ou ele cai 61% e talvez volte a subir, ou então ele sobe 38% e talvez comece a cair de volta, ou ele sobe 38%, depois ele sobe 61% e depois ele começa a cair, ou ele vai lá e sobe 38%, sobe 60% e sobe 120 e tantos por cento.
entendeu? Uma coisa meio maluca. Então, mas a análise técnica é isso. Inclusive, ela usa o conceito Fibonacci como uma das ferramentas de análise técnica, entendeu? Quer dizer, então, espera um pouquinho, esse ativo vai subir, mas ele pode subir quanto? De acordo com o Fibonacci, ele pode subir tanto. Ele caiu. De acordo com o Fibonacci, ele pode cair tanto, entendeu? Então, tu pode usar o conceito Fibonacci também. E aí, tu vai achar mais maluco ainda, mas realmente, eu te diria que muito do que é a análise técnica nada mais é do que um compilamento do que foi essa variação de preços. E essa variação de preços, ela foi gerada pelo comportamento das pessoas, né? Pelo comportamento das pessoas. É claro que existem os cisnes negros, né? Os black swans, né? E inclusive os duplos, né? Agora, por exemplo, a gente acabou de passar, e vocês estão me vendo, eu acho que um momento fantástico. Eu nunca vi um momento tão fértil quanto esse. Eu achei, olha que eu passei por crise, mas eu nunca vi um momento tão fértil como esse que vocês estão vivendo, tanto do ponto de vista político, né, quanto do ponto de vista econômico. E aí eu faço aí uma chamada para vocês não ficarem só na... E vocês não ficam, eu sei que não ficam, eu não conheço muitos de vocês, mas eu conheço o Rafa, eu conheço o Pedro, eu conheço o Narraz, e que estão envolvidos também em política, porque, se vocês não entrarem na política de cabeça para mudar esse país, se mudem de país, porque eu vou te contar. A galera gosta assim de política, Torelli. É bom que vocês gostem, porque nós estamos, infelizmente, numa corda bamba, de novo, impressionante, né? Quer dizer, ou seja, a gente está aí com um STF que acabou de anular uma condenação do Moro, de um doleiro importante, e nós estamos sabendo que tem um STF que pode sim julgar uma série de condenações que já chegou na terceira instância do Lula. Quer dizer, qual é o país do mundo? E aí, de novo, né? Olha que país maluco, né? Qual é o país do mundo que deixa solto um cara que foi condenado já em 3 instâncias, na primeira, na segunda, na terceira? Aliás, qual é o país do mundo que não prende na primeira instância, que não prende na segunda instância e que não prende na terceira instância? Quer dizer, só na segunda instância, entre primeira e segunda, tu já tem entre 199 países, eu acho que o Brasil é o único. Né? Quer dizer, então, por favor, entrem, se envolvam na política, até porque a política vai influenciar no dinheiro de vocês. E entrar na política não significa ser político. Tu vê que o Salim Matar acabou de sair, né? E o mercado financeiro reza todo dia para quem acredita nisso, para quem acredita, uma Ave Maria toda noite para o Paulo Guedes amanhecer no governo, né? Porque eu vou te contar, né? Pode escrever que o dia que o bichinho se entregar, esse mercado dá uma embicada, dá, entendeu? Não sei se para depois voltar, mas a gente acredita em vocês, tenho certeza, e não sou eu que estou falando isso, caras muito mais, né, do que eu já falaram isso. Jorge Paulo Lemann já falou isso há bastante tempo. Um dos objetivos da Fundação Estudar, que ele patrocina, é justamente que vocês estudem fora, se quiserem, mas voltem, por favor, voltem e participem da política, porque, direto ou indiretamente, né, nem que seja indo lá, como a gente foi, né, na Paulista, levantar bandeiras como a gente levantou lá, e deu certo, né? Deu certo. A galera vem aqui também. Um cara de direita foi eleito, nomeou uma equipe fantástica, né? Ele tem um time de economistas
um time de ministros fantásticos, mesmo com os que já saíram, e a gente torce aí todo dia para que esse time continue, cresça, siga forte. A gente tem um presidente de Banco Central fera pra caramba, que ainda não tem a autonomia merecida, o Banco Central ainda não tem a autonomia que merece, como nos Estados Unidos, garantida por lei, mas é outra coisa que tem que ser feita, mas é isso aí. Deixa eu só perguntar uma coisa rapidão. O Léo, ele tinha mais uma pergunta, você ainda quer fazer, Léo? Não sei como vocês estão de tempo aí. Eu ia te perguntar isso, Aurélio, como é que tá de horário? Não, eu tô bem de horário, né? Eu acho que a única coisa é que depois a coisa, né? Eu acho que não é legal ficar muito longa, porque depois vocês podem fazer outras lives, né? E chamar pessoas, né? Para explorar assuntos específicos. Tu vê que eu fiquei me metendo e falando de pessoas super importantes aí, que, né? Que já fica a dica aí para vocês, né? Pode deixar. Para vocês chamarem, que eu sei que vocês têm um alcance muito grande, né? Pela credibilidade que alguns, pela credibilidade que muitos de vocês têm, e justamente porque hoje pessoas, né, muito expoentes do mercado aí estão abertos para conversação, né? Quer dizer, esses dias eu vi o Benchimol fazendo uma live com um menino de 12 anos. Que vocês sabem quem é. Ligando pelo dia que a gente fez aquele painel aqui, eu acho. Sabe? Aí o guri tem 12 anos e eu fico pensando, eu fico olhando para as olheiras daquele guri e eu fico dizendo, puta, bom, melhor que o meu filho, né? Porque pelo menos ele não fica jogando, né? A quantidade de tempo que o meu filho e tu também ficar jogando videogame, porque incrível que pareça, você joga um videogame e ok que vai ajudar vocês, mas não muito, viu? Não acreditem nisso, porque ser craque ali não interessa, a informação, o mundo está cheio, está cheio. O que interessa é o que se faz com a informação, tu entendeu? E aí sim é que tudo bem, o joguinho vai dar habilidade para vocês mexerem no computador, vai. Vocês são, então eu sou uma vergonha. Eu nem devia estar aqui, para dizer bem a verdade, porque tudo que eu queria ter um de vocês aqui do meu lado, montando os gráficos para mim, muito mais sofisticados, etc. Mas olha aquele menino de 12 anos, né? Tu olha as olheiras dele, quer dizer, claro, o jogo dele é o mercado financeiro, então ele fica acompanhando o mercado financeiro, mas certamente ele passa tanto tempo no mercado financeiro que ele chega a ter olheiras. Mas o Benchimol estava lá entrevistando um guri de 12 anos de idade, entendeu? Então, muito legal isso. Acho que vocês estão no meio termo, vocês já têm bem mais que 12, mas vocês estão no sweet spot aí vocês de maximizar isso aí, né? Que é o que vocês estão fazendo, né? Então, eu espero que o canal Zé Invest aí siga firme nos propósitos aí. Esperamos. Convidando cada vez mais pessoas, né? Eu ia te perguntar o seguinte, se o Léo me permitir, não sei se ele ainda quer fazer a pergunta dele, mas, assim, se quer, Léo, eu posso falar. Beleza. Que, assim, o propósito realmente é a gente aprender, né? Então, uma coisa que eu acho que, se a gente já puder encerrar, eu te perguntaria, para a gente, visando cuidar do nosso patrimônio, qual seria uma dica? Não sei se dica, mas talvez assim, se você tivesse que falar para a gente, entre inúmeras coisas, busque este elemento, seja uma disciplina, seja uma habilidade, seja uma área de interesse. O que você falaria para gente que tem 18, 19 anos e que quer, assim, independente da área, porque não é todo mundo aqui que quer ir para o mercado financeiro, mas o intuito, o elo que une a gente, eu diria que é o fato de que todo mundo aqui se preocupa com o próprio patrimônio. Então, a gente quer aprender ferramentas para a gente cuidar da nossa vida, essencialmente, para a gente ser independente. Então, o que você falaria para a gente a respeito disso? Eu vou dizer, eu vou falar o seguinte, Vê. O mais difícil na geração de vocês, na
na Z Generation, né? Que é por isso que, né, eu acho que é por isso que vocês botaram o nome do canal. A geração de por isso vocês mesmo. é a geração Z, né? Não é a minha. Mas a geração de vocês, o mais difícil de controlar em vocês é a ansiedade. Entendeu por quê? Porque vocês já querem sair fazendo day trading e ganhar dinheiro. Então, assim como querem, né, e sair jogando, etc. E daí para pá. E quando vocês vão ver, vocês vão lá e vocês começam a jogar aquele joguinho em que, pera um pouquinho, putz, mas para eu conseguir aquele próximo estágio, eu tenho que comprar créditos. E aí que tu começa a marchar, entendeu? Então, cuidado com essa história quando vocês começarem a operar, porque na realidade, se vocês começarem a morder e o pai de vocês começar a largar dinheiro para vocês investirem, ou mesmo para vocês comprarem coisas que vocês acham que vai trazer sabedoria ou eficiência, sabe? Talvez vocês se enganem. Então, eu acho que a observação, a colocação do Rafael, não sei nem se eu respondi o Rafael como ele queria, mas ela foi fantástica, porque na realidade ele trouxe uma coisa, né? Quer dizer, da onde é que a análise técnica montou o que montou, e por isso que eu digo assim, então a formação, sim, faça um curso de análise fundamental. Vocês já estão no início da faculdade, então, por exemplo, eu sei a Camilinha está na GV, fazendo ADM, o ICO está fazendo direito, mas gosta de finanças, etc. Então, o ICO talvez não veja coisas que a Camilinha já está vendo. A Camilinha certamente já está vendo cálculo, já está vendo iniciação de administração, talvez alguma coisa de economia, etc. Entendeu? Então, ela já está com formação já mais. O ICO talvez já tenha que buscar fora disso, né? A menos que tu vá buscar um diploma duplo aí, né? Que talvez tu busque na GV, que é uma coisa legal. Fazer outras cadeiras. Então, tu pode talvez fazer cadeiras. Mas então, faça um curso de análise fundamental, um curso de análise técnica, concomitantemente, se tiver muita ansiedade por operar, começa com a análise técnica, que pelo menos ela vai te impedir de tu perder muito dinheiro, né? Porque a análise fundamental vai lá, faz tu te apaixonar por... qual é que é? Sei lá, qual é um anti-exemplo aí? Puta, por Ultrapar, né? Ultrapar, olha, anos atrás era uma empresa fantástica, velho. Tá tomando uma surra, mas uma surra do mercado, que eu vou te contar. Então, e o pior é que vocês têm que olhar uma coisa, né? Quando vocês forem botar os gráficos na tela, não botem só em real, viu? Vocês botem o gráfico em dólar, porque o Brasil tomou uma rasteira nessa pandemia, que não foi só uma rasteira porque a bolsa caiu, foi porque o dólar se valorizou brutalmente contra o real. Então, e a gente está em cima de um dilema, né? Que é o dilema que a economista explorou na palestra anterior, né? Quer dizer, que é o dilema fiscal, onde é o que nós estamos no olho do furacão sobre isso, né? Por que os financials caíram, né? No Brasil aqui, né? Não só pela coisa lá fora, né? Não é só porque tecnologia virou a bola da vez, mas aqui também as financeiras do Brasil, as empresas ligadas ao mercado financeiro deram uma boa realizada, porque são as primeiras a sentir estão muito preocupadas com esse problema do como é que vai ficar o lado fiscal, né? E se elas próprias vão ser prejudicadas. Então, tu vai ver que tem ativos aí, tem bancos que caíram bastante, né? E tem bancos menores que estão mais ligados à coisa digital, etc., né? Que estão mais na moda, que estão aí fazendo IPO, etc., né? Mas nós estamos vivendo um momento bem delicado, né? Quer dizer, quem tem a coragem de comprar Magazine Luiza, por exemplo, nos preços que está, né? Não sei,
né? Não sei, mas eu sei que hoje ela bateu o recorde de alta dela aí e é um case a ser perseguido, é um case a ser abandonado, é um case, né, que realmente bateu o recorde de alta dela hoje. Fantástico, né? Então, não sei, né? Mas não sei se esses casos... Magazine Luiza, né, uma empresa do setor de varejo que usou muita tecnologia, por isso que ela disparou. Mas tu vê que ativos considerados fantásticos, né, como alguns bons bancos aí, estão sofrendo bastante aí. Nesses últimos mês e pouco aí, por causa dessas dúvidas, as dúvidas reais que nós estamos passando aí, né? Então não sei se eu consegui responder o que estava a dúvida. Enquanto eu estou respondendo, eu estou tentando botar um ativo aqui para ver como é que ele está, mas... Não, mas respondeu sim, Torelli. Lógico, foi... É gozado, né? Tu vê o que eu falei, né? Tu vê, né? Tu olha para a ação do Itaú da vida, né? E olha para uma ação de um BTG da vida, tu vê a diferença, né? Quer dizer, o Itaú, né, Itube 4, está tomando um calor do mercado, mais um calor do mercado. E o BTG está bombando, porque o BTG, um banco, sabe, além de ser tocado por um bando de feras, né? É um banco que teve uma sacada fantástica e foi atrás da sacada, não ficou parado, entendeu? E o BTG, e o Itaú, e o Bradesco, e o Banco do Brasil, eu não vou nem falar, porque é banco público aí, não devia existir mais nenhum, né? Mas tudo bem. Mas vamos falar de Itaú e Banco do Brasil, estão tomando um calor do mercado porque o mercado está refletindo os problemas reais que eles vão enfrentar agora. Tem né, bancos que estão muito expostos ao crédito, à economia, ao crédito real, né, ao crédito ao pequeno e médio investidor, a tomador, ao comércio, né, a coisas que estão sofrendo demais com a pandemia, né, e vão sofrer. E o BTG já tem uma estratégia digital que está correndo por fora aí, encantou o mercado, entendeu? Então, se olhar o gráfico de BTG, é bem mais encorajador do que o gráfico de um Itaú, né, que é um monstro, né, para se mover, né? E outros bancos aí que são só digitais estão abrindo capital, né? Quer dizer, então tu vê que tudo uma questão não está fácil hoje em dia. Né? Sim, com certeza. E acho que muito em linha com o que você falou para a gente, né, a diferença mesmo do investimento é você conhecer o que você está comprando. E é disso aí que você está falando, conhecer a empresa. Acho que esse é o diferencial. É o diferencial, você deixou muito claro para a gente, acho que o pessoal com certeza adorou ouvir. Eu achei fantástica a conversa, achei muito agregadora, a gente te agradece muitíssimo. Foi realmente, é sempre muito bom a gente ouvir de quem entende. Eu acho que a gente sempre sai dessas palestras com um quê de conhecimento a mais. Então, assim, até para encerrar um pouco, né? Eu acho que tem um conjunto de coisas, né? Desde esses cursos, né, específicos, né? Um curso, vamos supor que dê tempo de fazer um cursinho de análise fundamental, faz um curso de análise técnica, muito importante, né? Para vocês, cuidado para não se queimarem muito, né? Depois ler um pouco dessa coisa da coisa comportamental, né? Tentar se conhecer, coisa que eu sei que vocês ainda não se conhecem, até pela idade que tem, né? Mas é muito importante vocês se conhecerem. Ou não sei se alguns de vocês se tratam, fazem a análise, muito poucos devem fazer, mas a pessoa tem que se conhecer. E nessa fase é uma fase muito... Por quê? Porque a pessoa, às vezes, e aí voltando para a coisa do Rafael, para o gancho do Rafael, né? Quer dizer, a pessoa, às vezes, ela tem que operar
de acordo não com a sua intuição, mas justamente contrária a ela, né? Então, às vezes a pessoa se o Rafael se conhece, se tu acha que tu te conhece legal, Rafael, tenta ver como tu te comporta em relação ao movimento de certos ativos, se tu acompanha alguns em relação ao mercado financeiro, né? Putz, agora, e aí, vou me atirar, vou comprar qual ativo, né? Quer dizer, como é que eu fui quando a bolsa despencou agora em março? Eu fiquei com coragem ou fiquei com muito medo, né? Então, fiquei com coragem porque eu percebi ativos de valores fantásticos. Pô, peraí, mas como é que tu vai saber isso se tu não fez um curso de análise fundamental? O que tem valor? O que tem menos risco e tem valor, né? A gente viu Warren Buffett, que vocês já devem conhecer, é um dos mais conceituados investidores, vender ações do setor, vender as companhias aéreas no fundo do poço. Mas, no fundo do poço, mas ele tinha motivos fundamentais para vender. Por quê? Porque ele sabia que por um bom tempo, né, essas companhias aéreas talvez não fossem se recuperar e até mesmo... Desculpa te interromper, que eu acho que o tempo de todo mundo está ficando meio apertado. Se a gente puder já encerrar. A gente agradece muito a sua participação aqui. Eu acho que foi muito rico para todo mundo que está aqui te ouvindo, né? Todo esse tempo. Eu acho que até quando a gente tem um expert é muito mais fácil, né? Como é o seu caso. Muito obrigado. Expert, por favor, eu não sou expert. Então, sigam me entrevistando, ouvindo as palestras dos experts mesmos, né? Como as que eu falei. Lendo alguma coisa, se possível, né? Leiam livros aí que já estão emitidos, né? De análise fundamental. Warren Buffett certamente tem vários livros. Graham também escreveu vários livros aí. E sigam perseguindo esse caminho de vocês, atrás de informação, atrás né, da curiosidade aí. E sucesso aí para o canal de vocês. Claro. Gente, super obrigado. Então, Trellis, super obrigado. Com certeza, se tiverem perguntas, mandem para a gente passa para ele também. Acho que é isso, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos, especialmente a você, Torelli. Que nada. Obrigado pelo convite aí. Foi muito prazer aí. Foi um prazer grande aí. Sucesso para essa empreitada de vocês aí. Gostei muito de sucesso. E obrigado pelo convite. A gente agradece. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau.